Quanto que eu preciso ter investido para ter uma renda de R$ 3.000 por mês? Esse inscrito comentou no meu vídeo falando que R$ 3.000 para ele era suficiente para que ele conseguisse viver a sua vida e tivesse um conforto e também alcançasse a sua liberdade financeira. Para muitos pode ser R$ 3.000 pouco, mas para esse inscrito, R$ 3.000 já alcançaria a sua liberdade financeira. Eu decidi fazer um vídeo aqui de quanto que a gente precisa investir para a gente ter esses R$ 3.000 livre já na nossa mão, para que a gente consiga usar e alcançar a liberdade financeira que esse inscrito disse que R$ 3.000 alcançaria. Eu vou trazer para você vários investimentos. Quanto que a gente precisa ter investido em CDB, LCI, LCA, fundos imobiliários, ações, para que a gente tenha esses R$ 3.000 investido. Fala investidores, meu nome é Daniel, para você que não me conhece, eu invisto meu dinheiro publicamente, mostro para você se eu estou ganhando, se eu estou perdendo e mostrando para você a vida do investidor, que nem tudo são flores. Bom, então, esse inscrito ele comentou no vídeo onde eu coloquei R$ 1.928 de renda passiva com fundos imobiliários. Veja como que eu conquistei isso. Então, nesse vídeo, ele comentou assim, que no vídeo eu falo quanto que seria uma renda suficiente para que você alcançasse a liberdade financeira. E ele comentou aqui, olá, boa noite, R$ 3.000 para mim seria ótimo. Então, nada mais justo do que eu trazer para ele quanto que ele precisa investir para que ele tenha essa renda todos os meses. Livre, para ele gastar e para ele usar da forma que ele quiser, alcançando assim a sua liberdade financeira. Então vamos lá, eu vou trazer para vocês vários investimentos aqui, quanto que a gente precisa ter em cada um, imposto de renda, tem ou não tem, tudo detalhado para vocês. Bom, então para vocês entenderem quais são os investimentos. Investimento em Tesouro Selic, pós-fixado, Tesouro IPCA mais 2035, CDB com 110% do CDI, LCI, LCA com 95% do CDI, fundo imobiliário, ações com dividendos e blue chips e poupança. Então todos esses investimentos aqui a gente comparou e a gente trouxe uma média de rendimento. Baseado nisso, a gente vai fazer quanto que esse inscrito ele precisa ter para que ele consiga essa renda de R$ 3.000 por mês. Então, no Tesouro Selic, 10,3% de rentabilidade anual. No Tesouro IPCA+, 6,2%. CDB, 10,5%. No LCI, 9,2%. Fundo imobiliário, 9,6%. Ações com dividendos, 5% de rendimento. E poupança, com 6,3% de rendimento. Uma média geral aqui no decorrer de alguns anos. Então a gente trouxe uma média. Ah, Daniel, mas o CDB está pagando muito mais hoje. Pessoal, é uma média, tá bom? Então entendam que é uma média de um período que a gente trouxe aqui baseado em algum tempo que a gente consiga trazer um número real aqui, não um número tão discrepante para cima e nem tão discrepante para baixo. Mas vamos lá. O investimento Tesouro Selic, ele sim tem uma tabela de imposto de renda regressivo, IPCA também e o CDB também. Agora, LCI, não. Fundo imobiliário, não. Ações com dividendos, não. E poupança, também não. Então, esses ativos aqui, você não tem um imposto de renda. Os 3 primeiros que eu citei, você tem imposto de renda, então você precisa calcular um investimento em cima desse imposto de renda, porque na hora que descontar, você tem que ter esses R$ 3.000 livre para você usar. Esse é o nosso intuito, ter R$ 3.000 todos os meses para a gente ter essa liberdade financeira desse inscrito. Bom, rapidamente, o que é o Tesouro Selic? Tesouro Selic nada mais é do que você emprestar o dinheiro para o governo atrelado à taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Pronto, você empresta o dinheiro para o governo baseado numa taxa. Tesouro IPCA é o tesouro, você empresta dinheiro para o governo baseado na inflação mais uma taxa. Então, tesouro, inflação mais uma taxa. Se a inflação for 5% mais uma taxa de 6%, um exemplo, vai dar 11% de rendimento, porém a gente tem que descontar a inflação. CDB, 110% do CDI, você empresta dinheiro para o banco e o banco ele te paga uma taxa sobre esse investimento. Também bem simples, a gente fala bastante aqui no nosso canal. LCI e LCA nada mais é do que você emprestar o seu dinheiro para o setor imobiliário e também para o setor do agronegócio. É um setor que o governo, ele, apesar de algum tempo atrás querer ter taxado, ele é um sistema, ele também é um setor da sociedade que ele quer incentivar, que é a construção imobiliária e também o agronegócio, que movimenta muito o nosso PIB aqui do nosso país. Fundo imobiliário, eu falo direto aqui para vocês, nada mais é do que você ter participações em imóveis, participações em galpões logísticos, vários empreendimentos que você tem essa possibilidade de fazer parte deles e você recebe um aluguel. Como se você tivesse casas, como se você tivesse galpões logísticos, prédios, e você, baseado na sua porcentagem, você tem uma cota, você vai receber proporcional a uma cota. Você tem duas e por aí vai, você vai receber proporcional à quantidade de cota que você tem. Também simples de você entender. Ações também, você compra participações em empresas. E você também, se essa empresa tiver distribuição de dividendo, você recebe esses dividendos também proporcional à quantidade de ação que você tem. E a poupança nada mais é do que você se deixar o seu dinheiro no banco e
o banco ele te paga um retorno também muito baixo sobre o seu dinheiro que você deixou lá no setor bancário. Bom, então, esses são os investimentos. Te mostrei que tem imposto de renda, te mostrei qual a rentabilidade média e agora eu vou te falar quanto que você precisa ter em cada um para que você tenha os 3 mil reais todos os meses pingando na sua conta. Mas antes da gente ir para os valores, eu vou pedir para você se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like, ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas, conteúdo rápido, dinâmico, intuitivo, levando conhecimento para vocês tranquilo e também de fácil diluição. Lembrando que tudo que eu estou trazendo para vocês não é nenhum tipo de recomendação, mas é sim alguns investimentos e qual é o valor que você precisa investir neles para você ter essa renda. Aí vai da sua estratégia, de como você investe, de qual que é o seu perfil de investidor para que você comece a investir em algum local. Mas se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like, ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas e chegar no nosso objetivo, até o final do ano, de mais de 1000 inscritos. Então ajuda a gente que eu te ajudo também. Agora vamos lá, quanto que eu preciso ter em cada investimento para que eu consiga ter esse rendimento aí de 3 mil reais todos os meses. Tesouro Selic, R$ 349.514,56. Tesouro IPCA, R$ 580.645,16. Num CDB, dos R$ 342.857,14. LCI, R$ 391.304,35. Em fundos imobiliários, R$ 375 mil investido. Em ações, R$ 720 mil investido também. Poupança, R$ 571.428,57. Então aqui você consegue entender qual que é o valor que você precisa ter em cada ativo, se for um único ativo, ou você mescla também a sua carteira, mas basicamente você tem que entender qual a rentabilidade dos seus investimentos, quanto que você tem investido, aí você faz o seu patrimônio mais a rentabilidade que você tem, e por ano, porque aí você vai pegar essa porcentagem, um exemplo, 300 mil, você tem 10% de rentabilidade, 30 mil reais, se for livre de imposto de renda, divide por 12 meses, vai dar menos de 3 mil reais. Então você vai achando a equação ali para que você consiga entender qual a rentabilidade necessária que você precisa ter, quanto que você precisa ter de investimento para que você consiga ter um retorno de 3 mil reais. Simples de vocês entenderem, simples de vocês fazerem também, mas aqui eu trouxe um resumo de vários investimentos e quanto que você precisa ter em cada um deles para que você tenha esses 3 mil reais de renda todos os meses. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui caso você tenha alguma dúvida, que eu trago o vídeo para vocês aqui detalhado com uma máxima diluição possível para que vocês consigam entender qual caminho vocês precisam percorrer. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like, ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.